Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós temos mais uma perguntinha aqui para respondermos, que é lá no nosso site Direito com Daniel, a seguinte: qual a finalidade da audiência de tentativa de conciliação ou da sessão de mediação? Então nós temos aqui que, como o próprio nome já diz, a sua finalidade é a conciliação ou a mediação entre as partes. Então qual que é a ideia desse tipo de audiência, né? Que as próprias partes, por meio de conversa, por meio de um diálogo, elas possam buscar a resolução daquele problema da melhor maneira possível, né? Porque é melhor as próprias partes chegando num acordo do que deixar isso na mão do juiz, né? Porque com certeza alguma das partes vai se sentir injustiçada. Então as próprias partes conversando, as próprias partes de algum modo buscando uma conciliação, sempre é a melhor maneira de resolver um processo. Aí eu coloquei aqui que, além disso, busca-se o término do processo com resolução do mérito por meio da autocomposição. Então, havendo esse acordo, essa autocomposição, o autor abre mão aqui, o réu abre mão ali de alguma coisa, etc. Havendo essa autocomposição, o processo ele vai ser resolvido com a resolução do mérito. Então, qual que é a ideia de resolver o processo, o mérito do processo em si? É porque a coisa julgada ela será material, e aí isso impede novas discussões futuras lá sobre os mesmos fatos. Então, essa é a ideia das próprias partes chegando em um acordo. O processo ele vai terminar com a resolução do mérito e aí vai fazer a coisa julgada material. Coloquei aqui algumas informações interessantes, né, da doutrina com relação ao que acontece com relação à obrigatoriedade, né, do comparecimento do réu ou não. E a gente vai falar especificamente aqui no começo sobre o procedimento comum, porque lá no juizado especial civil ele é um pouquinho diferente. Então o que a gente vai conversar agora aqui é no procedimento comum. Então, a presença das partes a esse ato processual ela não é obrigatória. Então, lá no procedimento comum, não é obrigatória a presença das partes. Elas não são obrigadas a irem a essa audiência de tentativa de conciliação ou a sessão de mediação. Só que a ausência injustificada, né, ela é sancionada com uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Então, tanto se o autor quanto o réu eles não comparecem a essa audiência de tentativa de conciliação ou essa sessão de mediação, a eles será aplicada uma multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E essa multa, ela vai, né, ela é revertida para a União ou para o Estado. Então, novamente, frisando, o que a gente está conversando aqui é sobre o procedimento comum, não é sobre o sumaríssimo, que é lá no juizado especial civil, que tem alguns pontos diferentes entre eles. Aí eu coloquei aqui outra informação importante, que da mesma forma destaca-se que a ausência do réu no procedimento comum, ele não implica em revelia. Então haverá apenas a aplicação da multa prevista. Então se o réu não comparecer a essa audiência aqui de tentativa de conciliação ou essa sessão de mediação, não vai ser decretada a revelia, não presumir-se-á verdadeiro, né, o argumento trazido pelo autor, por exemplo. Então esse é um ponto importante. Se o réu ele não comparecer a essa audiência de tentativa de conciliação ou essa sessão de mediação lá no procedimento comum, não haverá revelia. Ele vai somente ter que pagar aquela multa ali que a gente viu de 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. E a mesma coisa vai acontecer com o autor, se ele não comparecer, vai ter que pagar a multa, e isso não gera extinção do processo sem resolução do mérito, como ocorre lá no juizado especial civil, que é outro rito que a gente vai falar em outro vídeo. Então, deixando bem claro, nós estamos falando sobre o procedimento comum. Aí eu coloquei aqui outra questão doutrinária ainda, que é o seguinte: então a audiência de tentativa de conciliação é designada após o recebimento da petição inicial, exceto se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual ou se a causa não admitir a autocomposição por versar sobre direito indisponível. Então, caso, porventura, as duas partes, tanto o autor quanto o réu, digam não tem interesse na conciliação, eu não vou conciliar, não tem como fazer isso, não há interesse, já tentei muitas vezes extrajudicialmente, aqui vai ser só para perder tempo mais uma vez. Então as partes elas devem informar no processo que elas não têm esse interesse na audiência de tentativa de conciliação, e aí essa audiência ela acaba não sendo designada. E é isso que nós temos aqui ao finalzinho, né? Então, posto isto, verifica-se que a finalidade da audiência de tentativa de conciliação ou da sessão de mediação é conciliar ou mediar as partes para que a questão seja solucionada com resolução do mérito, criando coisa julgada material.
E aí é aquela questão importante aqui, bem como sua realização não obrigatória, né, caso ambas as partes expressem desinteresse na conciliação. Então, caso ambas as partes, tanto o autor quanto o réu, digam eu não tenho interesse em conciliar, essa audiência ela não é designada. Lembrando que nós estamos falando do procedimento comum. Não estamos falando lá do juizado especial civil, que segue outro procedimento, ok? Então, vimos aqui qual era a finalidade da audiência de tentativa de conciliação ou da sessão de mediação. O link aqui dessa publicação está na descrição. Vocês podem acessar não só esse link aqui, não só essa publicação, como as outras que nós temos também no nosso site, e assistir os outros vídeos aqui do canal também, tá bom? Então deixe seu curtir aqui, seu comentário é sempre importante pra gente, sempre relevante, e eu vejo todos no próximo vídeo. Obrigado!